Eu sou Samantha Castro, sou dentista por formação, mas hoje em dia trabalho com alimentação funcional, com doces funcionais, todos desenvolvidos a partir da biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde, para quem não sabe, é uma fibra e ela simplesmente transformou a minha vida porque eu tinha muito problema de intestino, ficava 4, 3, 5 dias sem ir ao banheiro e depois que eu conheci a biomassa de banana verde, isso daí mudou completamente. Não só refletiu na minha disposição, como também refletiu no meu humor, né? Então a minha vida realmente é outra, em todos os sentidos. E aí, depois que eu me apaixonei por essa biomassa de banana verde, a odontologia acabou ficando um pouquinho de lado e hoje em dia eu me dedico 100% pro meu empreendimento de doces funcionais. E eu tomei como missão de vida mesmo propagar a biomassa pro maior número de pessoas que eu puder. Eu quero que o mundo inteiro conheça a biomassa. E essa agora que a gente está executando é a terceira fase desse grande projeto de vida. E essa terceira fase inclui o quê? Justamente auxiliar, incentivar outras mulheres a empreenderem fazendo seus doces funcionais a partir da biomassa de banana verde dentro das suas próprias casas. Então, mulheres que querem simplesmente ter uma renda extra ou mulheres ainda que não estão satisfeitas com o emprego que têm e querem ter querem realmente se sustentar a partir de um empreendimento de doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde, tá bom? E hoje eu vou falar sobre os utensílios, os eletrodomésticos que você precisa ter para começar o seu negócio. E eu vou dizer uma coisa, para as perfeccionistas de plantão, eu sei porque eu tenho uma em casa que é minha mãe, que querem que tudo esteja 100% perfeito para começar. Olha, cuidado, porque o que eu vou dizer nessa live de hoje vai fazer você começar com o que você tem hoje. Eu duvido você querer começar hoje e não conseguir, tá? Então as dicas que eu vou dar hoje, eu tenho certeza que qualquer um que tenha a vontade e esteja disposto a começar vai conseguir colocar a mão na massa, porque é muito mais simples do que vocês imaginam. Um ponto que eu acho que me diferenciou foi o fato realmente de não ter esperado a situação perfeita para começar. Pelo contrário, foi uma situação de imperfeição, foi uma situação de incômodo, onde eu estava dependendo 100% financeiramente dos meus pais e da bolsa que eu ganhava no mestrado para eu viver. Eu com meus 25, 26 anos, já louca para começar a ser dona da minha vida, dona do meu dinheiro e totalmente dependente dos meus pais. Então, essa situação de incômodo começou a mexer demais comigo e me impulsionou a iniciar o meu próprio negócio. Então as situações elas eram adversas, eu não morava 100% em Manaus, eu meio que ficava entre Bauru, pra quem não sabe eu fazia mestrado em Bauru, interior de São Paulo, então eu ficava entre Bauru e Manaus e fazendo meus bolos. Se eu tava em Bauru, eu usava a cozinha que eu tinha em Bauru, que era ainda uma estrutura ainda mais reduzida do que a estrutura que eu tinha na casa da minha mãe aqui. Então assim, ponto número 1, não espere a situação perfeita, porque a situação perfeita não existe. Comece com o que você tem, aonde você está. Beleza? Samantha, o que tu acha que pode me bloquear, pode me travar? Justamente ficar esperando pelo momento perfeito, pelo utensílio perfeito. Até hoje, 2 anos depois de estar trabalhando com os doces funcionais, de eles terem realmente me permitido a minha independência financeira, hoje eu sou totalmente dona da minha vida, de tudo, né? Me sustento 100% aí. Então, eles me permitiram tudo isso, mas ainda assim eu não trabalho dentro de uma perfeição. Ainda existem vários pontos que precisam de melhorias, pontos que eu identifiquei como pontos a serem melhorados, mas a gente faz o que a gente tem com aquilo que a gente tem, tá? Então, não fique esperando o tempo perfeito, porque assim, a gente costuma fazer uma analogia, eu e o Arthur. Como é que você quer pensar em construir um condomínio, em construir um prédio, se você nem construiu a sua própria casa? Então, a gente começa com a estrutura base ali, o mínimo suficiente para que a gente consiga evoluir. E conforme as coisas vão melhorando e evoluindo, a gente pega, né, esse resultado e vai reinvestindo no nosso próprio negócio e o nosso próprio negócio vai crescendo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui para vocês também. Então eu sei, né, de fato, que tem muitos negócios por aí que precisam de um investimento inicial muito grande para começar. Mas no meu caso, não é, nesse caso, nosso caso aqui, de uma forma geral, onde a gente está falando que você pode trabalhar com doces funcionais a partir da cozinha da sua casa, não requer um investimento muito alto. Quiçá não requer um investimento, porque eu tenho certeza que os materiais que você vai precisar, você já tem na sua casa. Que é um liquidificador, uma pia, um micro-ondas, se não tiver micro-ondas também não precisa, vai ter um fogão. Então, todo mundo come, lava a louça e tem um liquidificador para bater um suco. Então, você já pode começar. Tá? A notícia do dia é essa, você já pode começar agora. Samantha, tá bom. Então eu vou apresentar aqui pra vocês. Eu coloquei meu arsenal de liquidificadores aqui. São os liquidificadores que eu uso
tá? Então, assim, o jeito... Me diga aí, se você não tem na sua cozinha, né? Aqui estão só os liquidificadores, mas como eu adiantei pra vocês, a gente vai precisar de liquidificador, geladeira, esqueci de falar geladeira, mas todo mundo também tem geladeira, né? Todo mundo que tá assistindo a gente, eu acredito que tenha uma geladeira em casa, então, fogão, geladeira, pia, mesa, liquidificador, máquina de lavar. Papo, essa parte da máquina de lavar. Não tenho, nem quero. Nem quero. Porque, enfim, eu gosto mesmo, depois eu explico essa parte, mas daqui que eu perca tempo, botando na máquina de lavar. Não, a gente lava na mão mesmo. Máquina de lavar louça. Era isso que eu queria dizer, tá? Vamos lá discutir um por um, né? Aqui eu trouxe meus liquidificadores. Todos os liquidificadores são liquidificadores, vamos dizer assim, residenciais, né? Porque é o contrário do industrial. Então, esses liquidificadores são alguns dos que eu já trabalhei durante essa minha caminhada. Vários se queimaram pelo meio do caminho, então aqui eu tenho os que estão bons e que ainda funcionam, tá bom? Porque eu acho que eu queimei cerca de 4 liquidificadores. Cada vez que eu queimava, eu ainda trabalhava na casa da minha mãe, porque depois que eu saí de lá, eu já sabia como não queimar liquidificador. Mas o tempo que eu tava na casa da minha mãe, né? Foi logo no comecinho, eu ainda queimei muitos liquidificadores. Mas eu quero dizer aqui uma coisa pra vocês. O queimar liquidificador não tá diretamente relacionado à potência e à marca do seu liquidificador. Porque o seu liquidificador pode ter uma potência baixa, mas você precisa respeitar essa potência. Então, se você respeita, ele não vai queimar. O que é respeitar? Quando eu falo respeitar a potência do liquidificador, como eu disse pra vocês ontem, eu não gosto de deixar amarrado, engessado uma receita em relação à proporção banana-água quando você vai fazer a sua biomassa, mas eu digo para as pessoas que eu consigo responder, que me perguntam, eu falo assim, entende, vê o que o teu liquidificador tá te pedindo. Pô, se eu coloquei uma quantidade de banana aqui, uma quantidade de água, e eu vejo que o meu liquidificador tá trabalhando, eu ouço o barulho, ele tá ligado e não tá havendo movimentação daquela massa dentro do meu liquidificador, ele não tá muito pesado, ele não tá conseguindo dar conta de processar aquela massa que tá dentro dele. Então significa que ele tá me pedindo mais água ou que ele tá pedindo para que eu retire parte dessa massa de dentro dele para que ele consiga desenvolver normalmente, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu já comprei vários liquidificadores e às vezes você acha que vai dar pra ele bater, o liquidificador começa a cheirar queimado e você força ele queima. Tá? Então, assim, eu gosto quando vocês dizem que ele queima, vou ser sincera, porque significa que eu digo que você foi batizada no mundo da biomassa. Dificilmente você começa a trilhar o seu caminho no mundo da biomassa e não queima o liquidificador. Então eu fico, de certa forma, orgulhosa quando vocês falam queimei o liquidificador. Assim, eu fico triste pelo prejuízo, mas feliz porque eu falo, cara, ela foi batizada, né? Só acontece isso com quem tá fazendo, com quem não faz não acontece. Mas de qualquer forma, eu tô dando uma dica aqui pra evitar que vocês queimem tantos liquidificadores. Queime só um, só pra fazer o batismo e segue adiante, beleza? Eu queimei vários, mas o que acontece? Aí eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Liquidificadores super normais. Esse aqui, uma vez eu tava no Carrefour, promoção. Falei, caraca, eu falei sobre esse liquidificador ontem. Top, 12 velocidades, quero ele. Deve ter, e 1000 watts de potência. Eu falei, senhor, esse liquidificador vai voar. Gente, coloca aqui na metade. A biomassa é uma massa pesada. A gente não tá falando de bater um suco, né, que é mais leve. Eu trabalho com massas pesadas, a começar pela biomassa. A biomassa em si já é muito pesada. Agora imagina um bolo onde eu coloco farinha de aveia, açúcar, ovo e biomassa. Ela fica ainda mais pesada. Então, pra mim, o liquidificador, ele realmente tem que ter potência e tem que ter resistência, tá? Porque eu bato essa massa por um tempo. Eu não bato ela muito rápido. Então, o que acontece? Lindo, tem 12 velocidades. Se eu ligar aqui pra vocês, parece mesmo que ele vai voar. Vai ficando mais barulhento, top. Mentira, não é top. Depois vieram me falar que não é uma marca muito boa e tal. Não acho que a gente tem que entrar nesse X da questão em relação à marca, até porque não me sinto apta para ficar discutindo essa questão de marca aqui com vocês. Mas a minha experiência em relação a esse liquidificador não foi boa, porque ele não tem essa potência que ele diz que ele tem de 1000 watts, ele não desenvolve ela, tá? E quando ele desenvolve, ele não aguenta muito tempo, então ele não tem a resistência que eu preciso que ele tenha. Ele tá aqui comigo hoje em dia, eu bato suco, bato coisas mais leves nele, mas eu tinha que trabalhar com ele pela metade da capacidade de volume que ele tem, e ainda assim eu tinha que ficar de olho, porque se eu deixasse a massa rolando lá, ele batendo, corria muito risco de ele queimar. Várias vezes eu sentia o cheiro de queimado e parava. Esse daqui foi um outro liquidificadorzinho que eu comprei, falei assim, esse daqui tá bacana, pequenininho, legal pra eu fazer minhas receitas, pra eu gravar meus vídeos. Achei ele bonitinho, falei, vai me servir. Também não tem resistência. Quando eu coloco, e também a potência dele não desenvolve muito bem.
Quando eu coloco, claro que eu tenho... Se ele tem uma capacidade para X volume, ele tem que conseguir trabalhar numa capacidade de X volume, na capacidade máxima, que nem um restaurante. Tem espaço para 100 pessoas, mas ele só consegue atender bem quando a casa tá 50% cheia, né? Quando 50% dos lugares estão ocupados. Eu não concordo, não é esse o certo. Se ele tem capacidade para 100, ele tem que saber funcionar, ele tem que saber atender bem os clientes dele com a capacidade máxima da casa, já que ele se propõe a atender 100 pessoas. Então, se ele se propõe a segurar tanto volume, ele tem que saber trabalhar bem, desenvolvendo potência e resistência na capacidade máxima. Não aconteceu com esse daqui. Agora, esse daqui, Philips Valita, eu falo bem mesmo, não estou ganhando nada, mas ele é simplesmente sensacional. Eu tenho 2. Esse aqui, ó, pode ver até que o copo tá velhinho. E eu tenho um outro, que tá aqui só o copo dele, a máquina a gente deixa guardada, porque eu fico oscilando entre um copo e outro. Esse copo aqui, super bonitinho, eu uso para as nossas gravações. Então, esse copo aqui foi todo utilizado pra gente fazer a gravação das receitas da comunidade da SAP, porque esse aqui não pode nem tocar a esponja do lado verde, é só a esponja do lado amarelo. Meu ciúme. Então, assim, maravilhoso. Apenas 750 watts de potência. 750 watts. Você trabalha com ele na capacidade máxima. Máxima, eu coloco massa até aqui. E é massa pesada. E ele consegue ter potência e resistência. Então é como ele de fato desenvolve os 750 watts de potência dele e ele aguenta por muito tempo. Então assim, gente, sensacional. A última vez, eu acho que às vezes tem promoção dele, a última vez eu paguei 249, 250 no Carrefour e assim, ó, vale o investimento. Mas o que eu quero dizer é, você que tá começando, você que tá aí só querendo fazer uma renda extra ou de qualquer forma, né, fazer seus bolos, você não precisa fazer esse investimento inicial. O que eu tô mostrando existem liquidificadores que não são industriais e que dão conta do recado perfeitamente e esse aqui é um exemplo. Então, Samantha, me indica um liquidificador, eu tô disposta a fazer um investimento pequeno, eu quero um liquidificador bom. É esse aqui. Philips Valita 750 watts de potência. Tá bom? Agora, Samantha, eu não posso, eu não quero fazer investimento agora, eu quero primeiro ver como que vai ser. Começa com o liquidificador que você tem na sua casa, tá bom? Se não der pra bater 2 massas de uma vez, bate uma massa, vai adequando. O ponto-chave aí é ver se o seu liquidificador tá conseguindo processar. Se ele não tá conseguindo processar, você vai ter que mudar a dinâmica, tá bom? Vai batendo aos poucos, bate uma parte na mão pra ajudar e bota o restante no liquidificador. Gente, a regra número 1 é dar um jeito e não ficar colocando um monte de obstáculo no seu caminho, tá? Aqui a gente é profissional em tirar o obstáculo do caminho. Vocês viram meu fogão ali, que a porta não tá funcionando, eu amarro a fitinha e ó, a gente assa bolo nele, tá? Então, dica, porque isso aqui me pergunta todo dia. Por favor, tá aqui, meu liquidificador amado, é esse aqui. Esse outro aqui, eu não sei se vocês têm, às vezes tem em casa pra fazer um suco, um shake, ele acaba sendo um liquidificadorzinho de apoio meu. Tá? Então, se você tem em casa, ele também pode ajudar você nesse processo aí de iniciar o seu negócio de doces funcionais dentro da cozinha da sua casa. Não bato massa nele, obviamente, mas, por exemplo, trituro castanha, né? Eu compro castanha do Pará ou castanha de caju e às vezes eu quero triturar. Trituro aqui. Às vezes eu quero fazer um pouco de calda, uma calda mais rápida, de pasta de amendoim, com leite de coco, biomassa. Usa esse liquidificadorzinho. Então, quando eu quero fazer alguma coisa e eu não quero fazer uma grande quantidade dessa coisa, eu uso esse copinho aqui. Mas também não é um item indispensável, tá bom? Não é um item necessário. É só mais um item que você pode ter aí na sua cozinha, porque hoje em dia várias pessoas que eu conheço têm, e você pode usar ele a seu favor, através dessas coisas que eu falei pra vocês. Agora vamos falar sobre forno elétrico e forno a gás. Os meus fornos hoje em dia, desde que eu comecei, na verdade, eu trabalho com fogo a gás. Tá? Eu me adaptei muito bem. O forno elétrico, ele tem um consumo muito alto de energia. Eu sei que tem gente, é assim, ó, não existe uma verdade absoluta dentro da arte culinária, assim como eu acredito que não existe uma verdade absoluta pra nada na vida, né? As verdades, elas são muito subjetivas. Mas eu sei, então, que tem gente que ama o forno elétrico e se deu super bem com o forno elétrico. Mas eu, Samantha, a minha experiência toda é com forno a gás. E eu gosto e não pretendo mudar. Eu quero sim trocar por um fogão industrial, mas vou manter sendo um fogão a gás, tá? Então eu não posso adentrar muito esse assunto do fogão elétrico com vocês. E uma outra coisa que eu quero dizer é,
Já fiz sim em forno elétrico, as meninas da comunidade viram também, várias receitas nossas eram no forninho elétrico, dava certo. Esse negócio de que, o meu forno não vai dar certo. Dá certo, você só tem que conhecer o seu forno. Nesse processo todo de mudança aí que eu passei, né, saindo de uma casa para outra, precisei passar um tempo na cozinha da minha mãe, que foi onde tudo começou. É só questão, os bolos saíam lindos e davam certo igual. Você só tem que realmente saber trabalhar com cada forno, e às vezes isso leva, assim, uns dias para você entender a temperatura do seu forno, como que ele funciona, a velocidade com que ele assa as coisas. Mas também não se limitem com essa questão de forno, tá bom? Vocês tenham certeza que tem um forninho em casa aí e dá para ser feito nele, você pode começar com ele. Geladeira e freezer. Antes a minha mãe em casa tem uma geladeira e um freezer de apoio, onde no freezer ficavam armazenadas, tipo, frango, carne, e era esse freezer, ela me dava, tipo, 1, 2 gavetas no começo, no final eu já tava dizendo assim, mãe, não compra carne, não compra frango, porque eu, tipo, lotei o freezer dela, e foi na hora que eu precisei sair de casa, né? Mas assim, eu tinha uma geladeira e tinha um freezer. O freezer, ele servia de apoio para que eu conseguisse armazenar uma maior quantidade de biomassa. Caso você não tenha um freezer de apoio, você vai trabalhar só com o freezerzinho ali da sua geladeira, só com uma parte de cima da sua geladeira, tá bom? Então, tendo uma geladeira já é suficiente. Ainda que você, né, tenha uma família em casa, você pega ali uma camadinha, uma prateleira da sua geladeira, organiza a sua biomassa ali. Se não tiver como ficar trabalhando com estoque muito grande, não tem problema. Você vai fazendo sua biomassa toda semana, ou a cada 3 dias, 4 dias. Você vai ver a dinâmica da sua casa e a forma que você consegue adequar ela à sua rotina e à rotina da sua família. Mas dá pra ser feito também, ainda que você tenha só uma geladeira. Eu lembro que eu tinha um frigobar no meu quarto, onde eu mantinha mais águas e tal. O frigobar, de repente, ele passou a ser um estoque de biomassa também. Então eu fui me virando com o que eu ia tendo no meu caminho, na minha vida. Eu não comecei fazendo investimento. Não comecei mesmo. Eu comecei a fazer investimento agora, muito recente, 2 anos depois de estar simplesmente fazendo o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Ou com aquilo que a minha mãe tinha, no caso, tá bom? Liquidificador industrial. Hoje em dia tenho meu liquidificador industrial. Ontem eu mostrei pra vocês, deixa eu pegar ele aqui também. Meu liquidificador industrial, vale a pena você fazer esse investimento lá na frente. Samanta, meu negócio cresceu, tô bombando aqui, quero bater biomassa, eu quero fazer muita biomassa de uma vez. Você me indica? Indico. Esse daqui tem capacidade para 8 litros, então assim, ele é sensacional, tá bom? Uso ele direto, hoje em dia eu bato até massa de bolo aqui dentro. Então se você já tá pensando, imaginando, sonhando com uma demanda maior, com, assim, uma fabricação maior de biomassa e de bolo, como eu sei que tem muitas meninas que estão sonhando, o futuro aguarda você com um liquidificador desse daqui, que vale muito a pena o investimento, porque aí a gente já tá começando a migrar pra cozinha industrial, porque a gente tá trabalhando com aço inox, inox, né? E o que acontece? Qual é a grande vantagem? Eles não são, assim, o tempo não corrói eles. Eles são mais difíceis, é mais difícil de você causar uma abrasão, um desgaste desse material. Além de ser muito mais higiênico e aguentar temperaturas exageradas, seja o frio ou o calor. Então, por isso que todas as cozinhas industriais, elas realmente são equipadas com materiais de aço inox, tá bom? Porque justamente elas terem essa resistência e serem mais higiênicas. E atualmente a gente conseguiu equipar essa cozinha aqui, mas essa como eu falei pra vocês, é a 4ª cozinha que eu tô. E agora que a gente tá conseguindo colocar a maior parte dos equipamentos sendo equipamentos industriais. Por exemplo, essa bancada aqui, que é maravilhosa. Mas eu comecei dividindo a bancada da pia da minha mãe com a minha mãe. Era uma bancada de granito normal, tá? Não tinha nada de inox, nada. E foi assim que a gente começou. Então você pode começar com a bancada que você tem aí na sua casa hoje. Talvez você tenha um espacinho mais delimitado, mas isso não é problema, a gente vai se virando do jeito que dá. Tá, então o que eu falei já pra vocês? Que vocês precisam ter um liquidificador, que vocês têm aí. Vocês precisam ter uma geladeira. Não precisa inicialmente ter um freezer. Caso vocês tenham um freezer de apoio, ótimo, porque vocês vão conseguir trabalhar com estoque de biomassa. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Então, vocês vão precisar do liquidificador que vocês têm, da geladeira que vocês têm e do fogão que vocês têm também, até porque o fogão que eu trabalho hoje, ele é caseiro, normalzinho, e esse que vocês têm na casa de vocês também. E vocês vão precisar de forma e utensílios no geral. Por exemplo, deixei essas espátulas aqui pra vocês, que são das que eu mais uso pra raspar, pra tudo no meu dia a dia. Mais uma tesoura de cozinha, essa daqui é muito boa. Essa daqui eu comprei recentemente, original. Muito, muito boa. Mas você não necessariamente precisa ter. Então, assim, utensílios normais, gente. Por muito tempo eu me virei. Vira e mexe, eu corto alguma coisa também com faquinha de cozinha, faquinha do nosso uso normal.
Então, é isso, não precisa, eu acho, eu tô olhando aqui, tentando olhar para os meus materiais, ver se eu lembro de mais alguma coisa, mas eu acredito que não. Hoje em dia também eu consegui, posso ficar em pé aqui? Hoje em dia também eu consegui organizar dessa forma, né? Coloco em potes para facilitar na hora de eu usar os meus ingredientes, mas por muito tempo eu não tinha esses potes aqui, então são potes que tem uma capacidade legal, eu consigo colocar de 1 a 2 quilos de material aqui dentro. Aqui, por exemplo, tem o chocolate 50%. Então, Samantha, eu já tô disposta, eu já queria começar o meu negócio. Agora, com essa sequência de episódios, eu tô me sentindo ainda mais motivada e eu tô disposta a fazer um investimento mínimo aqui no meu negócio para que ele fique mais organizado e eu me sinta mais motivada. Então, assim, eu acho muito legal essa questão dos potes, realmente. Até para você colocar na sua bancada, eles facilitam muito. Como eu disse para vocês, não é uma cozinha grande, mas é uma cozinha que ficou bem estruturada e organizada. E na cozinha, o fato de ser organizada, né, de a gente ter uma organização, realmente o nosso processo é muito otimizado. A gente faz mais coisa, a nossa produção é maior e a gente gasta menos tempo. Então, hoje em dia, eu tô produzindo realmente, depois que eu vim pra essa cozinha, eu tô conseguindo produzir mais em um menor tempo de trabalho, justamente por conta dessa organização que a minha mãe, não sei se ela tá assistindo, que a minha mãe fez. Minha mãe é muito boa em organizar, esse não é meu forte, mas a minha mãe veio aqui, deu um grau, assim, mostra um pouco aqui, tem como mostrar? Só para as meninas terem de ideia, tá? Não precisa ser assim. Eu dividi a despensa da minha mãe com ela e tava tudo certo. Eu também não tinha esse monte de coisa aqui. Eu comecei fazendo só o bolo de chocolate. Então eu precisava ter o quê? Na minha casa, ovo, açúcar, que eu sempre trabalhei com açúcar demerara. Aí eu precisava ter o chocolate 50%, farinha de aveia, que é a farinha que eu uso pra gente fazer o bolo, e biomassa e fermento. Então, assim, era muito fácil de armazenar tudo isso. Eu não precisava de metade desse material que eu tenho aqui hoje, tá? Então, eu comecei com bolo de chocolate. Foi o bolo de chocolate que me permitiu chegar até aqui. Várias meninas que estão aqui assistindo também foram as primeiras a encomendar o bolo. Era um tamanho único, eu lembro, era o bolo grande e era isso só nos finais de semana. Então, eu não precisava de nada disso. Mas conforme eu fui desenvolvendo outras receitas e outros produtos, houve a necessidade de eu ter, claro, outros tipos de materiais. E aí a gente conseguiu organizar dessa maneira em potes, tanto potes de plástico como potes de vidro, tá? Não é uma cozinha 100% industrial ainda, é uma cozinha que eu digo, é híbrida, ela é uma cozinha artesanal / industrial, né? Ela é uma cozinha muito fofa, muito linda, sou apaixonada. E muito funcional, que é o principal pra gente, e ficou super higiênica, super limpinha, super legal, super clean, um ambiente muito branquinho, amei. Mas você pode começar da cozinha da sua casa, tô só mostrando a minha, mostrando já que a gente apresentou. Esse daqui também foi uma aquisição nova, essa prateleira de inox, e essas formas, gente, foram com o tempo. Então, assim, eu queria poder ter tempo pra mostrar pra vocês a história de cada forma dessas, porque assim, ó, tem forma da minha mãe, tem forma da minha avó. Onde eu ia, tem forma da minha sogra, eu acho também, né, sogra? Onde eu ia, tem forma da minha sogra, sim. As forminhas do Biobon, lembra? Lembra, sogra? Porque, assim, onde eu ia fazendo bolo, as casas que eu ia transitando, eu pegava forma. Mas claro que eu falava, olha, eu gostei muito dessa tua forma, ela vai ser minha, tá? Eu falo, eu sou cara de pau. Então, assim, forma da minha mãe, olha só, dá pra ver. Essas formas aqui são novas. Eu comprei, eu asso a massa. Um dos produtos que a gente faz são os crocantinhos. E é uma massa que ela precisa ser pré-assada antes de eu dar o formato de crocantinho, que são os biscoitinhos para essa massa. Então essas formas, ó, vocês conseguem ver, elas são novas. Já eu comprei pra mim, mas eu comecei, ó, vocês vão ver a diferença. Alô, mãe? Essas formas são da minha mãe, elas vieram comigo lá da minha primeira cozinha. Dá pra ver, ó, forma já cansada. Um dia desse ela teve que comprar um monte de forma pra ela, porque ela disse, Samantha, tu levou todas as minhas formas. Eu falei, mãe, tu não pode me brigar, não. E aí eu trouxe. Então, assim, essas formas quadradas, retangulares, elas são muito boas, tá bom? Mas assim, como eu falei pra vocês, se vocês forem começar só com bolo, não precisa dessa forma, por enquanto, tá bom? Essa forma é porque eu já faço outros produtos além dos bolos. Agora, pra você que vai começar com os bolos, o essencial é ter o quê? Formas circulares. Ou, se você quiser vender fatias de bolos, aí sim você pode, de fato, trabalhar também. Tem gente que gosta da fatia quadrada, né, do bolo. Você pode trabalhar com essa forma retangular. Mas o que você precisa, basicamente, são formas para assar o seu bolo. Essas aqui são formas médias, do meu bolo médio, que são de 24 centímetros de diâmetro, tá bom? Essa daqui é 24 centímetros de diâmetro. Aqui cabe cerca de 580 gramas
de bolo, falando do meu bolo de chocolate. Essas quantidades todas certinhas as meninas da comunidade têm, mas esse não é o intuito da nossa live de hoje. Eu quero mostrar uma grande. Essa aqui, aí eu já comecei a investir um pouquinho mais, ó, mas ainda tá fechada, pra vocês verem que realmente é recente demais. Então eu trabalhava, gente, com essas formas, ó, essas forminhas minis aqui também, quando eu faço um mini bolo. Então depende do tamanho de bolo que você quer trabalhar. Mas eu te aconselho a ter uma forma mini, uma forma média e uma forma grande, tá? Ou então, como eu, comecei fazendo só bolo grande, valor único, tamanho único. Aí você vai ter só uma forma. Então, Samantha, minha estrutura tá super reduzida, minha situação não tá legal, não posso investir nada, mulher. Eu quero começar agora com o que eu tenho hoje, eu tenho só uma forma. Você vai fazer os cálculos, né, do seu custo, do seu tempo de trabalho, e você vai trabalhar com um tamanho único de bolo para usar a forminha que você tem aí na sua casa. Ah, eu comecei a receber muita encomenda. A Renata, não sei se a Renata tá assistindo a gente da nossa comunidade, ela começou a postar no Instagram dela, ela já vivia uma alimentação mais saudável, já fazia algumas coisinhas saudáveis. Gente, no final de semana ela teve encomenda de 40 bolos. 40 bolos. Então, assim, Samantha, eu comecei com uma forma, mas eu tenho certeza que se você tiver uma encomenda de 40 bolos, ou de 20 bolos, ou de 10 bolos, você já consegue pegar ali um dinheirinho, né, do lucro que você vai ter e reinvestir em mais formas. Mas você pode começar apenas com uma forma, isso não é limitante pra você, não mais, viu? Então aqui hoje eu já tenho forma em formato de coração, já tenho vários tipos de forma, mas pra você começar, basta que você tenha uma forma de bolo. E pra você fazer a sua biomassa, você precisa de uma panelinha de pressão, pode ser uma panelinha pequena mesmo, como eu mostrei ontem no passo a passo. No passo a passo da biomassa de ontem, eu tive o cuidado de mostrar uma panela de pressão pequena, dessas que a gente tem em casa. A minha atual é essa daqui, de capacidade para 20 litros de banana, e já tá pequena pra mim. Eu falei ontem, eu preciso de uma segunda banana dessa para eu conseguir produzir num tempo menor. Então eu preciso dessa segunda panela já, mas essa daqui já é para um nível lá na frente. Você não precisa de uma dessa daqui para começar. E aí você começa com a panelinha de pressão que você tem na sua casa, tá? Para você fazer a confecção da sua biomassa. Uma panelinha dessa, olha só. Menos que um palmo. Eu não sei exatamente a capacidade dela, mas ela é bem pequenininha mesmo. 4,5. Capacidade de 4 litros e meio. Tá bom? Então bem pequenininha mesmo, pra vocês terem como referência que dá pra fazer nessa. A gente consegue colocar aqui dentro cerca de 12 bananas pratas, que são bananas maiores. E se for banana maçã ou banana nanica, que são maçãs, que são bananas menorzinhas, você consegue colocar acho que até 20 bananas aqui dentro. Então você consegue, de certa forma, pra quem tá começando, produzir uma quantidade de biomassa bem bacana usando essa panelinha aqui. Gente, então eu acho que basicamente era isso que eu tinha anotado. E vocês viram que, ou não viram ainda, mas vão ver, que quando a gente bota pra cozinhar a banana numa panela, e enquanto elas estão cozinhando, a gente coloca a água pra ferver numa outra panela. Porque a gente vai bater a banana, depois de cozida, no liquidificador ou no processador, se você tiver, com essa água quente, tá? Então, assim, hoje em dia eu também trabalho com essa, não sei nem se pode se chamar de chaleira, mas enfim, eu trabalho com essa panela grande aqui pra colocar água pra ferver. Eu tenho 2 dela, porque como eu falei pra vocês, eu produzo muita quantidade. Mas basta vocês terem, tipo, aquela chaleirinha que a gente usa pra colocar a água do café pra ferver, ela já é suficiente pra você que tá começando e que vai trabalhar com essa panelinha aqui, por exemplo. Na live de ontem eu também mostrei a panelinha que eu usei pra ferver a minha água, considerando que eu ia fazer uma porção de biomassa que coube aqui dentro dessa panela. Então a ideia, de fato, era mostrar pra vocês o que vocês precisam pra começar hoje, mostrar que, de fato, vocês podem começar do jeito que vocês estão, com o que vocês têm, não precisa de nada muito especial, e mostrar pra vocês também como eu comecei e o que eu tenho hoje, 2 anos depois, tá? Então esses materiais industriais, essa estrutura de inox, ela veio com o passar do tempo. Então não pensem nessa estrutura de inox agora. Se você ama culinária, se você ama empreender, se você tem essa vontade dentro do seu coração, sonhe com a sua cozinha industrial, assim como eu sonho com uma cozinha industrial muito maior que essa. Mas não se prenda a isso. Imagine na sua cozinha, por menor que ela seja, por mais limitada que você acha que ela seja você dentro dela e se dedique de corpo e alma, porque eu tenho certeza que o resultado, as coisas, os preparos que vão sair de dentro dessa cozinha, eles vão ser maravilhosos e eles vão fazer muito bem para quem tiver a possibilidade
de comer dos seus produtos. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para os seus clientes, porque muito mais do que a estrutura que a gente tem, muito mais do que os eletrodomésticos que a gente tem, é a energia, é o carinho, é o amor que você deposita nos seus produtos que vai fazer total diferença. E eu falo isso para vocês com toda a certeza do meu coração, porque não faria sentido, não faz sentido, e eu não acredito que dá certo algo que você faz simplesmente por fazer, e algo que você não ame e que você faça com toda a sua boa intenção e sua energia. Aqui na minha cozinha, independente de eu estar na cozinha da minha mãe ou qualquer cozinha que fosse, eu sempre disse, aqui a gente não pode falar de coisa ruim, tá bom? As pessoas até dizem assim, a minha mãe até, tu mora numa bolha, né? O teu mundo é cor de rosa. Eu falo, não. Meu mundo é cor de verde, por causa das minhas bananas verdes. Mas é tipo isso, eu me blindo o máximo que eu posso mesmo, eu peço proteção de Deus e me blindo contra as coisas ruins. E aqui na minha cozinha é uma extensão dessa blindagem. Então aqui, se acontece, por exemplo, de eu ter um estresse com meu irmão faz parte da nossa equipe hoje em dia, então é claro ali, ele faz uma outra parte, ele é mais externo, ele pega produto aqui na produção, leva. É claro que tem estresse. Quando a gente começa a se estressar um com o outro, eu falo, ei, para. Aqui na minha cozinha, não. Então eu levo muito a sério isso. Aqui é um ambiente que pode não ser a cozinha mais industrial, mais equipada do mundo, mas eu tenho a certeza, e vocês agora, eu tô abrindo isso pra vocês vão ter a certeza de que é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, é um ambiente onde entra o máximo de sentimentos bons e de sensações boas, e é um ambiente onde eu tento travar ao máximo, eu tento blindar ao máximo e proteger ao máximo para que não entre coisas ruins. Eu, quando me estresso, eu saio daqui, eu vou tomar um banho, eu falo, não posso ficar assim na minha cozinha, tá? Já aconteceu de bolo queimar, eu ficar muito estressada, porque eu fico muito irritada de perder comida, tipo assim, enfim, minha avó passou fome, então a gente foi criado com uma cultura muito assim do valorizar o alimento, de não desperdiçar nada, então eu fico muito doente quando eu vejo assim que tem a possibilidade de algo ir pro lixo. Então, vários dos meus produtos, inclusive, quando dão errado, eu transformo em outro produto, mas eu posso dizer pra vocês que dentro desses 2 anos, independente de eu fazer muitos testes, eu não perdi muitos alimentos. Eu sempre dou um jeito de reaproveitar eles, eu coloco aqui na mesinha do café de casa, eles não vão pro lixo. Então, quando não tem uma outra possibilidade, e eu acho que eles vão pro lixo, quando por exemplo, um bolo queima mesmo, isso me deixa muito mal. E eu lembro desse dia que eu fiquei muito irritada, porque eu ia jogar um bolo inteiro no lixo, e pensando quantas pessoas estão passando fome, e aí eu falei, não, tô muito irritada. Eu entrei pro quarto, tomei banho, pra tipo aquela energia ruim sair e eu continuar, poder voltar pra minha cozinha e dar continuidade aos bolos, aos preparos que eu precisava fazer aqui, tá? Então, assim, é muito mais sobre o encantamento, é muito mais sobre a sua entrega, é muito mais sobre o entusiasmo, a energia, a paixão que você coloca no seu negócio. De nada adianta toda a melhor estrutura do mundo, os melhores aparelhos. Quantas de vocês não conhecem pessoas que são super equipadas, que fizeram um baita de um investimento, mas que o negócio não foi pra frente, tá? Eu não tô dizendo que faltou energia ou amor, eu não posso falar isso, mas o que eu quero dizer é que durante esses meus 28 anos aí de vida, e diante de toda a educação que eu recebi dos meus pais, eu vejo assim que quando você deposita amor, quando você é do bem, tá? Quando você fomenta o bem, quando você não fomenta o mal, não dá espaço pro mal e não vive o mal, as coisas dão certo pra você. Então queira muito forte dentro do seu coração que vai dar certo. Seja dentro da cozinha da sua casa, seja numa cozinha mega industrial, gigantesca, como a gente sonha em ter de repente. E agora eu vou mostrar pra vocês, já que a gente falou dessa parte de encantamento, né? Eu acredito também, como eu falei pra vocês, um dos pontos pra mim que me diferenciaram foi o fato de não ver limitações e sim ver soluções, ver formas de me superar diante daquilo que poderia ser considerado uma limitação. Tem um outro ponto também que eu acho que foi muito importante, que foi o contato que eu comecei a ter com meus clientes. Meus clientes, eles não são simplesmente clientes. Os meus clientes, eu quero ter um relacionamento com eles. Eu não espero agradar todo mundo, não mesmo. Antigamente tinha muito essa ideia de que, assim, cliente sempre tem razão, não é bem assim. Eu sou uma marca. Hoje em dia eu tenho consciência disso, existe a marca, né? Existem os produtinhos da Sá e existe a Sá. E a Sá não tem como agradar todo mundo, sendo uma pessoa física ou sendo uma pessoa jurídica, falando de mim pessoalmente ou falando do meu negócio. Eu não tenho como. Então as pessoas que eu vou atrair, seja como pessoa ou seja como marca, são pessoas que se conectam com os meus valores, com o meu estilo de vida, com a minha forma de levar a vida e com a minha forma de ser. Então, o meu Instagram, ele é pessoal e profissional juntos, justamente porque não existe mais uma diferença. Eu vivo a minha vida profissional, tipo assim, o meu pessoal tá no meu profissional tá no meu pessoal.
Eu não sei mais quem eu sou sem a minha vida dentro da alimentação funcional, dentro dos meus doces funcionais. Então, quando eu pensei, né, de separar, eu falei, cara, não vai fazer sentido nenhum. Porque eu vou estar lá no meu pessoal postando foto de banana verde. E eu vou estar lá no meu profissional postando eu fazendo uma comidinha à noite pra mim e pro Arthur. Então, assim, o meu pessoal e o meu profissional, eles estão totalmente integrados mesmo. Por isso que é um perfil único. E os clientes que eu vou atrair, que eu não quero nunca que sejam só clientes, são pessoas, como eu falei pra vocês, que vão se identificar com a Samantha pessoa. Porque a minha marca, ela nada mais é do que uma extensão daquilo que eu vivo, uma extensão daquilo que eu acredito, que é justamente a saúde. Não é nenhum extremismo. As pessoas que buscam atualmente por um doce zero açúcar, um doce low carb, atualmente, eu não atendo esse tipo de cliente. Eu não sou a melhor empresa, a melhor marca para atender esse tipo de cliente. E a gente, como marca, a gente não pode querer atender a todos. A gente tem que saber, de forma muito bem definida e muito clara na nossa mente, quem que a gente quer atingir, tá? Então, assim, hoje em dia, quem eu quero atingir são pessoas que buscam por qualidade de vida, são pessoas que buscam por saúde através do alimento. Então, assim, são pessoas que querem sim ter hábitos mais saudáveis, são pessoas que sabem que os extremismos, eles não são sustentáveis no longo prazo. Eu mesma já fiz dietas muito extremas que duravam de segunda a quinta. Chegava na sexta, eu tava enlouquecida, porque tudo aquilo que restrição gera compulsão. Então, quanto mais você se restringe, mais compulsivo você fica. E aí você pode até desenvolver comportamentos desequilibrados, tá bom? Então, o que eu defendo é saúde. Então, meus produtos têm açúcar demerara, mas, como o Arthur falou ontem, a associação com a biomassa, a absorção deles pelo nosso organismo é totalmente diferente. Então, eu não defendo esse extremismo. E, claro, que os clientes que vão se conectar comigo são os clientes que, de certa forma, querem viver essa vida equilibrada, essa vida com saúde. São clientes que não se preocupam simplesmente com, ai meu Deus, isso vai me engordar, ai quantas calorias isso tem. São clientes que se preocupam assim, cara, isso vai fazer muito bem pra minha vida, pro meu intestino, isso é sustentável a longo prazo, é isso que eu quero pra minha vida. É uma vida equilibrada, onde eu posso escolher pela saúde e viver a saúde na sua integralidade. E agora eu vou mostrar pra vocês, como eu tô dizendo, né, pra mim é muito importante esse relacionamento com o cliente, esse que tá na moda dizer, esse encantamento do cliente. Então, sempre que eu posso, é claro, o negócio expandiu, eu ainda tô em muitas partes do meu processo, eu preciso aprender a delegar mais. A gente tá nesse processo aí, mas a gente trabalha muito nesse encantamento, que é escrever um bilhetinho pro meu cliente, é avisar pro meu cliente, tipo assim, eu sei que é você, e eu desejo que esse bolo te faça muito bem. Eu preparei com cuidado, eu demandei um tempo pra te escrever um bilhetinho, porque eu gosto de receber isso. Eu me sinto muito especial quando eu recebo um bilhetinho. Então, eu gosto de fazer isso em troca. É uma linguagem de amor pra mim, eu me sinto muito amada. Cada vez que eu sou surpreendida, seja com uma flor, seja com um bilhetinho, seja com um bombom. Então, é muito claro que eu também comunique o meu amor e o meu carinho dessa forma. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um espacinho onde acontece atualmente parte desse encantamento, parte do lugar onde eu consigo. Aqui é o meu momento, só eu que faço essa parte. Aliás, atualmente sou eu que tô fazendo todas as partes do meu processo. Tô aqui com vocês gravando, mas daqui a pouco tô na produção. E sou eu que finalizo todos os meus bolos. Então aqui é um lugar, tá dando pra ver, amor? Acho que não, né? As embalagens. Aqui é um local onde a minha mãe organizou pra mim, onde a gente tem todos os acessórios que a gente pode precisar para fazer o encantamento do nosso cliente, para fazer aqui, esse é o momento onde o nosso cliente vai se sentir acolhido pela gente. Então ali, eu garanti que o alimento dele vai ser preparado da melhor maneira possível, com o máximo de higiene, de carinho e de amor. E aqui é a hora que ele vai se sentir abraçado por mim. É onde eu vou colocar um adesivinho, onde eu vou escrever um cartãozinho, tá? Onde eu vou colocar um lacinho no pedido dele. As nossas embalagens a gente tem melhorado, ela já foi bem simples, tá bom? Então assim, ela começou sendo bem simples a nossa embalagem, assim como os nossos bolos. Se eu mostrar pra vocês, tem aqui no destaque do Instagram como nós começamos, a forma como os bolos eram. E aí vocês conseguem ver essa evolução, que eu acho linda, esse processo. Então assim, agora a gente vê como tá melhorando, né? Então, as embalagens melhoraram também, atualmente elas estão indo com essa fitinha de cetim, algumas tags que a gente colocou. A gente tá sempre pensando em melhorias, como eu falei pra vocês, mas se você quer começar agora, eu indico assim, vai na mercearia que tem do lado da casa, compra uma fitinha de cetim, faz um lacinho, faz um diferencial, porque de gente pra fazer o mesmo, de qualquer jeito, tem muito, né? Tem muito, e geralmente não são essas pessoas que a gente encontra lá na frente. As pessoas que a gente encontra lá na frente, onde a gente quer chegar, né? O caminho do sucesso que a gente quer trilhar, as pessoas que vão estar do nosso lado e que vão chegar lá junto com a gente, são pessoas que
fazem o melhor que elas podem fazer e entregam mais do que a maioria está disposta a entregar. Então, se você quer começar o seu negócio hoje aí da cozinha da sua casa, você tá mais do que apta a começar, e eu te provei isso aqui, te mostrando como eu trabalho, comparando e falando como eu comecei. Mas uma coisa que eu quero que fique bem clara na mente de vocês é que vocês têm que entregar o 100% de vocês. Seja pro que vocês quiserem fazer na vida, né? Seja o trabalho considerado mais simples ao trabalho mais complexo. Entreguem o melhor de vocês, façam com amor. Isso não é balela, isso é real. A gente sente quando tem amor, quando tem paixão dentro daquele negócio, né? A gente, ainda mais agora, eu acho que com essa pandemia acelerou esse processo, as pessoas estão mais sensíveis e elas começaram a perceber mais, assim, isso aqui é só um produto. Aquele ali é um produto diferenciado. Eu me sinto bem quando eu como, eu me sinto bem quando eu vou lá, eu me sinto bem quando eu falo com tal pessoa. Então fiquem mais atentos a essa questão da energia, fiquem mais perto de pessoas que façam bem a vocês, a pessoas que façam vocês se sentirem bem, tá? Não se sintam obrigadas a estarem perto daquelas pessoas que de alguma forma fazem mal a vocês, ou que vocês não se sentem bem em estar perto delas, mas que por algum motivo você se sente obrigada a estar. Você não é obrigada a ficar onde você não tá bem, onde você não tá feliz. Então, era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Eu achei que fosse uma live de meia hora, onde eu ia falar só sobre os materiais, mas como sempre, eu acabo me estendendo, mas eu amei. Eu tô muito feliz com tudo que eu consegui entregar pra vocês hoje. Como eu falei, né? Aqui eu acabo também entregando mais do que eu tinha organizado pra entregar. Então, deem o melhor de vocês em tudo na vida, gente. Em todas as funções que vocês desempenharem, tá bom? É isso. Que o dia de vocês seja maravilhoso e até amanhã. Um beijo.